Facebook está entrando. Boa noite. Quero pedir a todos que todos sejam bem-vindos hoje, nesse dia em que temos a preleção na casa, pedindo autorização para a equipe espiritual que aqui está nesse momento já presente. Agradecemos a todos os encarnados e desencarnados que estão aqui, pedindo que o nosso querido amigo Radamés possa ser envolvido em miríades de luzes na sua preleção de hoje. Que Deus abençoe a todos que assistem esse canal e que estão aqui neste momento. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vamos lá. Mais uma noite de Evangelho, graças a Deus, mais uma oportunidade de falar, principalmente eu, ouvir. O título de hoje, ele é bem curioso. Cego conduzindo outro cego. E como tem cego conduzindo cego, não? Nós, cegos, queremos conduzir outros cegos. Achamos que temos uma visão fantástica, né? Achamos que a gente consegue ver, mas na realidade, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós enxergamos, mas a gente não vê. Então vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 39. E dizia-lhes uma parábola. Jesus dizia uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. Em Mateus capítulo 15, versículo 12 a 14, diz assim: então, acercando-se dele os seus discípulos, acercando-se de Jesus, os discípulos de Jesus, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os fariseus eram os doutores da lei, eram os que tinham a lei rígida, né? É o que cumpriam a lei, né? Eram tidos como os homens de bom coração, porque cumpriam a lei, eram os homens do templo, né? Então, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então vamos lá. Como é que começou essa conversa de Jesus, né, dos discípulos com Jesus e os fariseus? O capítulo 15 de Mateus tem por nome Condição para ser verdadeiro guia. Seu início é um diálogo entre os fariseus e Jesus, onde os fariseus questionam Jesus o porquê dos seus discípulos desobedecem à tradição dos antigos. Então os judeus foram cobrar de Jesus: como os seus discípulos não obedecem à lei, né? Eles transgridem a lei, né? Jesus, né? De fato, comem o pão sem lavar as mãos. Só porque os discípulos de Jesus comiam o pão sem lavar a mão, estava transgredindo uma lei, que era a lei do templo, que tinha que se higienizar, se lavar a mão para comer um pão. E Jesus respondeu aos fariseus também com uma pergunta: por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus, em nome da tradição de vocês? Continua Jesus: pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoa seu pai e sua mãe deve morrer. Esse amaldiçoa, gente, aparece muito no Evangelho, né?
Esse amaldiçoa por quê? Porque esse amaldiçoa é porque o hebraico, o aramaico era muito pobre, veio para o grego, do grego veio para nós, então no fim fica esse amaldiçoado. Mas é quem não gosta muito, quem não ama muito, quem não tem amor pelo pai e pela mãe, merece morrer. O que é esse merece morrer? Pô, o pai e a mãe foi que nos aceitaram para nos receber como filhos, para a reencarnação nossa, para nossa, para nossa condição de aprendizes na terra melhorar espiritualmente. Então nós temos que respeitar o pai e a mãe, por mais que o pai e a mãe foi ausente, por mais que o pai e a mãe foi terrível, não interessa, eles nos aceitaram. Tivemos a oportunidade de estar com o pé no planeta Terra, aprendendo nesse hospital, nessa escola, aprendendo, sendo curados. Por quê? Porque teve um pai e a mãe que nos recebeu, ou de uma forma ou de outra. Então, continuando, o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. Isso dizia a lei dos fariseus. A lei do templo diz o seguinte: o sustento que vocês, pais, podem receber de mim, filho, é consagrado a Deus. Então eu não dou para os meus pais, mas eu dou para o templo, eu dou para Deus. Deus não precisa de nada nosso, Deus não precisa de dinheiro nosso, Deus não precisa de promessa, Deus não precisa de nada nosso, é nós que precisamos dele. Essa coisa da gente ter comércio, se eu tiver uma graça eu faço isso, se eu tiver uma graça eu vou dar 100 passes por dia, se eu tiver uma graça vou fazer 10 evangelhos por dia. Gente, isso é um comércio, isso é coisa nossa, é troca, toma lá e dá cá. Deus não precisa disso, é nós que criamos isso, tá certo? É nós que achamos, se orar tantas vezes nós vamos ganhar o reino do céu, é o tal das indulgências. Eu peco a vida inteira, depois na hora da morte compro as indulgências, sou salvo. Isso é uma negociata. Deus não precisa de dinheiro para sua obra, Deus não precisa da sua dádiva para sua, nada, não precisa de nada disso. É nós que precisamos dele, nós que precisamos caminhar. Vamos lá. Então, o sustento de vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. E essa pessoa, eu fico dispensada de honrar meu pai e minha mãe. Aí Jesus continua: assim vocês esvaziaram a palavra de Deus com uma tradição de vocês. E ele finaliza de uma forma bem legalzinha. Jesus: hipócritas, Jesus diz aos fariseus. E eu gostei dessa de Isaías, que eu não conhecia essa. Isaías profetizou muito bem sobre vocês quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. E quantas vezes não a gente honra a Deus, honra Jesus com os lábios, mas o coração da gente onde está? O que eu estou honrando? Só com preceito humano? Só numa atividade religiosa, que nem eu aqui venho, falo de Deus, Jesus, não sei o que, mas chega lá fora, não quero nem saber, não sei, entendeu? É disso daí, isso acontece muito conosco, Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Vamos lá, religião, religare, a Shirley comentou isso aqui a semana passada, que a religião é religar o homem com Deus, e para isso, muito nesse planeta, somos induzidos às práticas exteriores, para que possamos religarmos. Achamos que para a gente estar religado a Deus, eu preciso estar somente dentro aqui do Joana de Ângeles, somente dentro de um determinado templo, somente dentro de uma posição de joelhos, somente dentro de praticando um ritual. E não! Religar com Deus é pensamento, é prece, é oração, é pensamento. Observamos no mundo de hoje uma enxurrada de especialistas com suas opiniões e afirmações concisas, mas nós, pela nossa
cegueira e comodismo, que temos muito, nos deixamos levar por essas opiniões e afirmações. Então a gente aceita tudo que esses especialistas vêm falar. Os negros vêm com cada poesia, com cada filosofia que, pelo amor de Deus, a gente não sabe onde acha. E a gente, por preguiça, por comodismo, de querer pesquisar se realmente é verdade, ver se isso é certo, né? E pela cegueira da gente, a gente, esse cara, eu vou falar uma coisa para você, esse Radamés, o cara se não é Cristo, está quase lá. Tá? Pré-Cristo, está no vestibular, né? Então vamos lá, onde observamos que mais cedo ou mais tarde essas opiniões caem por terra, as opiniões dos especialistas caem por terra, sendo que às vezes nem sempre pela verdade que se apresenta, mas por novas opiniões e afirmações de outros especialistas, com mais argumento, com mais empatia, que nem veio aqui, eu dou uma mensagem só, lendo aqui no papel, falando, mas depois vem um cara aqui com data show que chama, né? Vem um cara com data show, canetinha laser, aí tu vai falar, esse, o Zeba, esse é o Tocha, esse aí, esse é melhor que o Radamés. O Radamés veio só com papelzinho, e rascunho impresso ainda, eu só com papelzinho, mas o cara vem com canetinha laser, esse é o bala. Então, essas opiniões vazias, essas coisas vazias estão sempre caindo por terra, estão sempre se desintegrando. Por quê? Ou pela verdade que aparece, que não é aquilo que todo mundo falou, que afirmava, ou vem por outros argumentos, é substituído por outros cegos querendo conduzir cegos. Vem por outros argumentos. Está muito enrolado? Está muito difícil? Está indo? Então vamos lá. Graças a Deus foi colocado para a humanidade uma bússola que nos orienta ao norte em direção a Deus. Essa bússola em sua primeira fase, quando apareceu de primeira vez essa bússola aqui para a humanidade, foi para nos preparar apresentando qual seria a nossa direção a seguir, onde conhecemos essa bússola por Antigo Testamento. O Antigo Testamento é que veio nos dar um balizamento do que seria Deus, alguma coisa. Então veio que a gente era muito com o tronco, então veio dando uma pincelada na gente, o Antigo Testamento. Depois, o Antigo Testamento veio nos preparando para aquele que viria nos dar informações do caminho, aquele que nos iria apresentar a essência de como deveríamos caminhar e proceder. Seria Jesus, onde através das suas parábolas e exemplificação de conduta e vida nos afirmaria o rumo a seguir, e isso seria o Novo Testamento. Então Jesus, através de suas mensagens, não que ele escreveu, Jesus nunca escreveu nada, mas através dos ensinamentos de Jesus, da vida dele, da exemplificação dele, da conduta de vida, através disso nasceu quem? O Novo Testamento, de Lucas, Marcos, João e tal. Veio o Novo Testamento, né? Reportando aquilo que aconteceu. Então essa seria uma parte da bússola já mais afinada, já nos dando, balizando bem o caminho, mostrando direitinho o caminho para a gente, como seria a receita do bolo. O Novo Testamento, o Evangelho é a receita do bolo, para o universo, que à medida que nós vamos nos melhorando espiritualmente, nós vamos pegando a mensagem do Evangelho e vamos conseguir entender mais a profundidade da coisa. Então lá, mas sabendo Deus e Jesus da nossa cegueira espiritual, que iríamos confundir a leitura e interpretações da bússola, nos alertou Jesus que o Pai nos enviaria um GPS, uma coisa mais moderna, que dá curva, velocidade, posto de gasolina, não é assim? Pedágio, radar, não é esse? O GPS não é esse? Melhor do que a bússola? Venha nos detalhando as coisas. O que pegou o GPS? Ele pegou essa informação
e veio detalhando as informações, veio dando os detalhes do caminho, detalhes da estrada, de como devemos andar, como devemos praticar a curva frente, se é a direita, se é a esquerda, se é uma subida, se é descida, se tem lombada. Então veio esse GPS. Então alertou Jesus que o Pai nos enviaria um GPS, não com novas informações, mas sim com explicações mais detalhadas, onde nos daria as informações de velocidade permitida, nos avisaria dos radares, das curvas e nos avisaria dos postos de combustível. Esse GPS que veio para nós, ele nos indica como que a gente tem que se abastecer, aonde que a gente tem que se abastecer, o posto de combustível que a gente tem que parar durante a nossa caminhada para se abastecer, para se fortalecer, né? Esse GPS seria o Consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita. Essa doutrina, abordando ciência, filosofia e religião, abordando sobre as leis naturais do universo, conduta e alicerçada sobre os ensinamentos de Jesus. O Consolador prometido, ele é tudo isso. É ciência, é filosofia, é tudo, nos dá um balizamento de tudo, em cima do quê? Da mensagem do Cristo, em cima do Evangelho do Cristo. Esse é o alicerce desse GPS, é a base, é o núcleo desse GPS. Essa doutrina que não dá contraponto à mensagem do Cristo, mas sim explica em detalhe, cabendo essas explicações em todo o segmento religioso e filosófico, para aquele que quer ver e não enxergar. Já enxergamos muito, temos que procurar ver. Esse GPS, com tantos detalhes de cada ponto do caminho, que nos esclarece e nos orienta, tanto para a vida material, como para o crescimento espiritual, ou seja, a forma segura do caminho a percorrer. O que é mais fácil? Ver ou enxergar? Quando enxergamos, temos uma visão superficial, sem detalhes. Eu aqui estou enxergando aqui no geral. Vejo que lá no fundo tem um monte de livro, tem umas placas, tem não sei o que e tal. Estou enxergando a mesa com umas garrafas de água, alguns livros, prancheta e tal. Mas o que eu estou vendo realmente? Não, eu estou vendo que aqui tem o Consolador primitivo, o Consolador, tem aqui o Evangelho, tem isso aqui. Quando a gente vê detalhado. Quando vemos, temos uma melhor percepção. Observamos e analisamos os detalhes. Esse é ver, e nós precisamos aprender a ver. É isso que a gente precisa saber, é ver, não enxergar. Enxergar a gente enxerga muito, mas ver é pouco. Somos terrivelmente míopes na coisa, né? Lembremos do cego de Jericó em Lucas 18:41, quando esse se apresentou a Jesus, que lhe interroga com amor. Jesus perguntou ao cego: que queres que eu faça? O que será que o cego queria, hein? Um sorvete de limão? Um cantil de água fresca? Né? Será que o cego queria enxergar? E o cego respondeu a Jesus: Senhor, que eu veja. O cego respondeu que ele queria ver, não enxergar. E comenta Emmanuel, no livro Verdade e Vida, no item 44, que fala sobre o cego de Jericó, comentário de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. E continua Emmanuel:
Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Realmente, né? Cada vez que a gente começa a orar, a gente vem com uma capivara de pedido, não vem? A gente não sabe nem falar obrigado, meu Deus, né? A gente vem, pô, meu Deus, vai-me isso, vai-me, né? Mas vamos aprender a ver. Vamos lá. Não é preciso que compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos que a gente peça o dom de ver com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar, a ver todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Vou fazer uma leitura para vocês aqui da questão 308 do livro O Consolador. Estamos falando de cegos querendo conduzir cegos. Então eu fiquei mais aqui, não vamos para a parte social do negócio profissional, vamos aqui para o nosso, na parte religiosa, cristã, As palavras, o item 308 do Consolador. As palavras de João: a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação? Vem a pergunta agora da equipe do Centro Luiz Gonzaga de Chico Xavier. Esse livrinho aqui é de 1947. Esse livrinho aqui, O Consolador, é do tempo que o Chico estava lá em Pedro Leopoldo ainda, tá? Aí perguntaram a Emmanuel: tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos? Ou essa aplicação é extensiva à nossa era? A resposta de Emmanuel, As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo da verdade. Por que a gente incompreende, a lição do Mestre? Por quê? Por comodismo nosso, por cegueira nosso, por preguiça de pensar, por não querer sair da nossa zona de conforto, porque dá trabalho. A gente querer melhorar, vamos falar o português claro, enche o saco, é duro, tem hora que você quer estourar, você fala, não posso estourar, eu tenho que, dá trabalho. Não vamos virar santo de um dia para o outro, porque não temos nem estrutura para isso. Eu, pelo menos, não tenho. Mas eu preciso ser melhor a cada dia. Eu preciso ser melhor a cada minuto. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de estar com o pé aqui, nesse hospital escola, que é o planeta Terra, e ver se a gente sai daqui 1 milímetro melhor de quando chegou. Porque chega de errar. E a gente sempre comete os mesmos erros. Aí a gente fica com sentimento de culpa, aí vai querer sofrer. Deus não fez ninguém para sofrer. Quem sofre aqui, a gente sofre aqui porque nós queremos sofrer, porque é o sentimento de culpa que nós carregamos internamente. E a gente precisa aprender isso aí. E não devemos ter sentimento de culpa. O que a gente tem que ter? É propósito em melhorar, propósito em seguir para frente, em ser um pouquinho melhor amanhã do que somos hoje. Em Mateus 15, 12, de 12 a 14, no finalzinho, lembremos que Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, Então, todos esses conceitos que nós cegos produzimos para conduzir outros cegos, tudo isso vai por terra. Tudo isso vai cair. Quanta coisa a gente ouvia há 10 anos atrás e hoje a gente vê que é absurdo. Quanta coisa a gente vê hoje numa rede social
você acaba acreditando, no fim você vai ver, é o tal do fake news. É muito fake news, é muita coisa. Por que acontece isso? Porque a gente não pesquisa, a gente não vai procurar saber. Coisa simples, alguma notícia de política a gente já engole. Procura, tem onde procurar, né? Tá curioso sobre aquele assunto, se é verdade ou mentira? Vai procurar, pesquisa. Não, mas a gente acha mais fácil ler. É verdade não, curti. É verdade não, curti. Né? A gente faz assim, né? A gente faz desse jeito, infelizmente. Quando eu falo isso, eu não sou nem o 01 da fila, eu sou o 00, estou na frente do 01, estou na fila, estou no começo da fila, né? Vamos buscar a luz e o rumo dentro do Evangelho, a receita para uma visão mais profunda. Cada vez que a gente viver mais o Evangelho, trabalhar mais o que está dentro do Evangelho, cabe perfeitamente em qualquer lugar, trabalho, clube, diversão, qualquer canto. O Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, é a receita universal para que consigamos ver, para que tenhamos uma certeza de estar no caminho correto da nossa evolução espiritual. O Evangelho de Jesus, gente, mais uma vez, é a receita do bolo para a gente viver bem com o universo. Seja hoje aqui num planeta de provas e expiações, e seja daqui amanhã, quando seremos um espírito de luz em qualquer outro planeta, trabalhando, produzindo, porque todo mundo vai progredir. Ou vai crescer em 10 anos, ou vai crescer em 10 milhões de anos, mas todo mundo vai evoluir, porque já estamos melhor do que na última, já estamos melhor do que 10, 15 encarnações para trás. Vocês estão achando que é a primeira vez que nós estamos caindo aqui? Saber lá de onde que viemos, né? E cuidado para a gente ver para onde vai depois daqui, porque o ambiente aqui está melhorando, está ficando aqui com ar-condicionado, tapete, né? Lençóis 70 fios, que fala, né? Lençóis, quanto? 150. Lençóis 150 fios. Será que nós vamos ter direito a essa mordomia amanhã? Vamos nos preparar para vir nesse hotelzinho não vai ser um 5 estrelas aqui amanhã, mas vai ser um 4 estrelas, né? Ou 3, porque hoje acho que não tem nenhuma estrela, deve ter uma lua minguante e olha lá ainda, certo? Então vamos melhorar, pessoal. É isso daí. Espero não ter sido muito corrido, muito enrolado com o assunto, mas a realidade é essa. Sem esse GPS na mão, sem esse Evangelho na mão, sem a gente viver um pouquinho isso daí, não temos chance, infelizmente. Vamos continuar batendo cabeça e como cego vamos cair no buraco e vamos levar um monte de gente junto com a gente, tá bom? Então vamos lá, agradecendo os mentores espirituais pela nossa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelo carinho e preparo da equipe espiritual dessa casa em nos receber, preparar esse ambiente, que todos aqueles que estão nos assistindo, aqui presentes e via internet, possam receber a energia renovadora do Cristo, a energia revitalizadora do Cristo, que revitaliza a matéria e o espírito. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que passamos, e dai-nos, Senhor, força para enfrentar aquilo que está por vir, sem desespero, sem revolta, com resignação. Que todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estão na noite de hoje permaneçam aqui, onde serão orientados pela equipe espiritual, serão amparados, assistidos e esclarecidos. Que tenhamos uma excelente semana na paz de Deus e de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.